livro de Ageu. Pegue sua Bíblia aí, organize-se. Livro de Ageu. Amém, Senhor Jesus. Te agradecemos, a Deus, pela vida que é liberada através da Tua palavra. Te agradecemos, a Deus, porque o Senhor tem sido bom. Nos dado revelação e pedimos mais uma vez sabedoria e entendimento. Nos leva, Deus, à profundidade do conhecer da Tua vontade, da Tua soberania. Deus, a ponto, Deus, de sermos transformados, a nossa mente ser afetada, transformada. E nós sermos achados maduros, profundos, e achados em Ti, escondidos no Senhor. Nós oramos e declaramos sobre a nossa vida transformação de mente, transformação de entendimento, revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então, em Ageu, você lembra que, vamos lá, um livro aqui, Ageu, somente 2 capítulos, né? Mas é um livro com um resumo muito importante de uma mensagem de uma esperança profética após o exílio da Babilônia. Ageu, ele vive agora 70 anos após o exílio da Babilônia. Isso é no ano de 520 a.C., ok? Para você ir anotando aí, eu imagino que você esteja sempre anotando, né? Mas no ano de 520 depois de Cristo, ou seja, os profetas anteriormente haviam anunciado para o povo de Israel que Deus iria julgar o povo de Israel pelos seus pecados de idolatria. Eles anunciavam então que a Babilônia viria e devastaria Israel. Foi isso que aconteceu. Israel foi levado para o exílio. Só que aí as profecias também diziam que depois do exílio, ou no final de 70 anos, Jeremias profetizou isso também, né? Olha, no final de 70 anos, Deus usará o império da Pérsia, Deus vai usar um inimigo da Babilônia para destruir a Babilônia. E é exatamente isso que aconteceu. 70 anos depois, Deus permite que o império da Pérsia venha, lute contra a Babilônia, vença a Babilônia. E agora, o império da Pérsia permitiu que quem quisesse voltar, os judeus que estavam lá, hebreus, que estavam lá escravizados pela Babilônia, na Babilônia, os exilados, que eles pudessem retornar para suas casas. Ok, então agora, a partir do momento que a Pérsia vence a Babilônia, e aí começa a liberar esse povo, eles começam a voltar. Então essa história a gente já ouviu lá em Esdras, Neemias, Zorobabel. Lembra que esses personagens, eles voltam lá do exílio para reconstruir o templo? Para reconstruir a cidade? Você lembra disso? Pois é. Ageu tá sem um fundo musical ou é impressão minha? Ah, tá. Tem eu que estava bem baixinho aqui o volume. Grato. Pois bem. Quando eles retornam agora, o contexto aqui, Ageu vive nesse ambiente aqui, Deus levanta ele vem agora e participa desse momento aqui. E começa agora, imagina, todos tinham essa expectativa de um futuro brilhante, porque as profecias diziam isso. Eles leram, né? Os profetas anunciaram ainda no exílio: olha, nós seremos libertos, Deus vai nos libertar. E é exatamente isso que acontece. Então está todo mundo pensando num futuro brilhante. Olha, num reino messiânico, porque a profecia disse isso. Imagina, eles serem libertos agora e a Pérsia liberar eles para eles voltarem para Jerusalém. Está todo mundo feliz, o futuro será brilhante. No entanto, não segundo a perspectiva de Ageu. Ageu, ele começa a dizer: gente, nós somos libertos, nós saímos de lá, mas o nosso procedimento, o coração de vocês ainda está errado.
Está dizendo, vocês foram libertos lá da Babilônia, Deus nos livrou, a palavra profética se cumpriu. Existe uma esperança no nosso coração de um futuro brilhante, mas não vai acontecer desse jeito que está acontecendo aqui. E aí é justamente isso que Ageu agora vai começar a denunciar. Ageu vai denunciar, vai acusar de que o povo voltou para sua terra, voltou para Jerusalém, mas ainda não aprendeu a se voltar para aquilo que é mais importante, que era a presença de Deus, era a relação com Deus. Por isso que aí o povo voltou. Qual é a primeira coisa que eles começaram a construir? As suas casas. Cada um começou a resolver a sua vida. É interessante, né? Porque essa é a maior tentação de todos nós. A gente começa na vida cristã, a gente quer resolver a nossa vida. Pô, mas tem coisa mais importante. Era o povo aqui. O povo saiu do exílio da Babilônia. O povo está voltando agora para Jerusalém. E aí, a coisa que eles mais buscam agora, a prioridade deles é cada um se resolver. Mas, na verdade, tudo que Deus tinha feito, todo o tratamento de Deus, era para que eles voltassem a ter relação com Deus, e isso se tornasse a coisa mais importante para eles. Ageu agora denuncia isso. Gente, todo mundo aqui está esperando um futuro brilhante, né? Não vai acontecer desse jeito, porque o coração de vocês continua o mesmo. Vocês converteram, e aí aplicando para os nossos dias, né? A pessoa se converte, mas ela busca ainda a sua vida. A pessoa converte, mas ainda ela vive tentando resolver a sua vida de uma forma independente. Ela busca os próprios interesses. Cada um busca se resolver, igual ao mundo, de forma independente. E aí Ageu fala para o povo, gente, não vai acontecer futuro brilhante desse jeito. Porque o mais importante vocês não aprenderam. A primeira coisa, reconstrói a relação com Deus. Isso precisa ser pedagógico para nós. Quando nós convertemos. Primeira coisa, antes de nós tentar resolver as nossas necessidades, nós precisamos relacionar com o Senhor. Ele é o centro de todas as coisas. A fidelidade, a maneira que nós comportamos agora em devoção, em fé ao Senhor, isso vai definir o nosso futuro. Não adianta ter promessa de Deus quando se abandona a aliança. Tem promessa de Deus, mas a pessoa não quer crer, a pessoa quer fazer do jeito dela. Tem promessa de Deus, mas a pessoa não quer viver uma vida em comunidade com os irmãos. A pessoa quer viver uma vida independente. Era isso que a Ageu estava dizendo. Cada um está buscando resolver exatamente de forma independente, como vocês estavam na Babilônia, como vocês estavam antes de ir para a Babilônia, e vocês acham que vai ter futuro brilhante para todo mundo, gente. Desse jeito não vai acontecer. Então, aqui no capítulo 1, Ageu agora começa a liberar uma palavra profética. E essa profecia de Ageu aqui foi durante 4 meses. Por 4 meses ele sinaliza, depois passa 1 mês ele sinaliza, passa 2 meses ele sinaliza novamente, né, a palavra profética. É uma palavra que vai se construindo, uma palavra que vai se encaixando, vai como se fosse um quebra-cabeça, né? Ela vai se somando, ela vai dando sequência aos acontecimentos, ok? Esse é o contexto de Ageu, então. Volta do exílio da Babilônia, o povo chegou em Jerusalém, só que cada um começou a se resolver, sozinho. E aí Ageu denuncia isso, diz, olha, se vocês não voltarem à relação com Deus, não vai ter futuro brilhante, não. Ah, mas nós temos uma promessa que Deus vai fazer, que vai ter futuro, que Jerusalém será reconstruída e tal. Mas desse jeito, mas agora Deus falou porque eu fui salvo, porque eu fui no encontro, e agora estou salvo, e eu já sei. Mas agora relaciona com Deus. Não, mas eu quero continuar fazendo a minha vida. Tudo se torna prioridade e a vida com Deus não se torna prioridade. Você entendeu? Era isso que o povo estava fazendo. E isso é pedagógico para nós. Convertemos? A partir desse momento. Nosso coração precisa ter o templo. Que templo? O templo da presença. A presença deve ser a coisa mais importante dos nossos dias. Amém? Aí sim a promessa de Deus na nossa vida vai se cumprir. Agora não tem como. Aquele que vai nos dar instrução, a gente não quer ouvi-lo, né?
E é isso que Ageu fala, então, no capítulo 1 aqui de Ageu, do capítulo 1, do versículo 1 a 15, ok? Existe uma acusação e existe uma resposta do povo frente à acusação, à denúncia que Ageu faz, ok? Isso aqui nós estamos falando de 520 antes de Cristo. Estamos falando de 2.500 anos atrás. Ok? Capítulo 1, versículo 1 a 15. Ageu, capítulo 1, versículo 1 a 15. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A quem? A Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Então, peraí, tem duas figuras aqui que conduzem o povo do exílio até Jerusalém, quando eles foram libertos. Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Ok? Um sumo sacerdote aqui. Não é o Josué lá, né? Você já entendeu, né? O Josué lá de Moisés, sucessor de Moisés, é um, esse aqui é outro, esse aqui é um sumo sacerdote, ok? O fato é que a Bíblia é perfeita, né? Porque aquele que introduz a terra prometida é o mesmo que restaura a terra devastada. Aqui não é a mesma pessoa, mas o nome é Josué. E o nome Josué, a palavra, a origem é Joshua. E Joshua, o radical da palavra, aponta para Jesus, o Yeshua, o Deus que salva. Portanto, o mesmo que salva é o mesmo que restaura. O mesmo que salva, o mesmo que introduz a terra prometida. Salva e introduz na terra prometida. É o mesmo que restaura uma terra arrasada. Se você foi alcançado pelo Senhor, mas em algum momento a sua terra foi arrasada, sabe que é Ele mesmo que restaura. Amém? Portanto, agora, tem duas figuras aqui, que saem do exílio e agora conduz o povo, chega na terra, ali em Israel novamente, só que a terra está devastada. Josué e Zorobabel. Pois bem, o profeta Ageu fala a Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Tá vendo? Era isso que o povo estava dizendo. Não, construir casa para Deus agora, não chegou a hora, vai ter o tempo. Sabe aquela coisa? Não, eu tenho o tempo certo, né? A pessoa diz assim, vai com calma, eu estou no meu tempo, né? Agora eu vou resolver umas coisas e depois cada coisa no seu tempo. Eu estou respeitando meu tempo, né? Não quero atropelar as coisas. Pois é, o povo também estava falando isso. Só que aí o profeta denuncia. O tempo de Deus é agora. A primeira coisa, restaura a tua aliança com Deus. A primeira coisa, tem que construir a casa para Deus. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua em ruínas? Isso aqui a gente é perito de fazer, né? Isso aqui, glória a Deus que nós há muito tempo já extirpamos essa ideia de que igreja, comunidade de cristãos, isso aí não tem valor, não precisa investir nada. Mas na nossa casa a gente gosta, né? A nossa casa pode ser top, mas se a gente for responsável com o povo de Deus, a família de Deus, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, isso aqui não, né? Mas se for para nossa casa, tudo bem. Se a gente investir nos nossos filhos, legal. Mas se investir na igreja, não pode. Isso aqui a gente já extirpado entre nós. Toda ganância, toda avareza também com as coisas que são do Senhor. Era justamente isso que estava acontecendo. O povo buscava o deles, assim como a nossa vida. A gente vive para nós, nosso conforto. Mas as coisas de Deus, edificar a igreja, não, isso aqui é em segundo plano. Você está vendo?
É exatamente a mesma coisa. Exatamente isso que o que estava acontecendo com o povo. E Deus denunciando isso. Vocês estão resolvendo a vida de vocês, mas a vida comigo não tem. Vocês investem. Interessante, né? A casa de vocês gostam, né? Eu já vi gente, né? Volta e meia, né? Tem o que é escravo de Mamon. É interessante. Você vai na casa dele, ele gosta do bom e do melhor. Mas se ele vir a igreja, o corpo de Cristo prosperando, a igreja, as pessoas e o lugar ser um bom lugar, ele fica incomodado. E, nossa, mas para que tudo isso? Para que luxo? Ah, não, porque na casa dele não, ele quer as coisas velhas. Interessante, né? Tudo isso é o que Deus estava sinalizando o povo aqui. Vocês habitam em casas luxuosas. Interessante, né? Porque Deus não é um problema você habitar numa casa luxuosa. Contudo, que os seus irmãos em Cristo, que a igreja do Senhor seja mantida. Que todos tenham. Tá entendendo? Por isso da generosidade entre o povo. É isso que Deus estava dizendo. Vocês agora chegam aqui e buscam somente o benefício de vocês. Mas cuidar, ser generoso, edificar a minha casa, isso não. Tempo para vocês têm. Tempo para construir para vocês têm. Tempo para vocês cuidar da família de vocês têm. Mas para mim não. Para o meu tempo não tem. Para oferecer sacrifícios, para mim não tem. Para edificar, para vocês trabalharem e reconstruir o meu templo, também não tem. Sempre vocês estão buscando cuidar da vida de vocês. Mas para mim nada. Aí Deus denuncia. Olha só que Deus diz. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua em ruínas? Oh, irmãos, que Espírito Santo, sabe, encontre um lugar, uma terra em nós, uma boa terra, que essas sementes germinem. A nossa vida, a gente precisa entender. Você já definiu a sua vida? O que é o centro da sua vida? Você vai edificar o quê? Ah, pastor, eu vou cuidar da minha família. Bom, você vai cuidar da família, vai cuidar da igreja, então. Que se é dos parentes, vai cuidar só de quem tem o seu sobrenome. E aí Jesus diz que perde no reino. Quem buscar a sua vida, ganhar a sua vida, vai perder. Mas quem perder, vai ganhar. Interessante, né? Não mudou a equação. E Deus chama para uma relação. É óbvio que não é para descuidar da sua família, dos seus parentes, da sua casa. Óbvio. Deus não tem problema nenhum. Vive em casa luxuosa, ande numa Ferrari. Não tem problema nenhum. Desde que os seus irmãos, desde que os além dos seus parentes estejam sendo cuidados também. Desde que a obra do Senhor avance também. Por isso que dentro de nós somos um povo generoso. Nós somos um povo que não vai faltar nada para ninguém. Que nós alcançamos e cuidamos dos irmãos, a família da fé. Amém? E você tem sido participante disso. Você tem sido fiel. Então, quem está chegando agora, nós somos uma igreja, nós somos fiéis nos dízimos, nós somos fiéis nas ofertas, nós somos empenhados, nós cuidamos de pessoas, abrimos mão do nosso tempo. Então, seja bem-vindo. Se quiser andar conosco, é desse jeito. Ou por que vai ser diferente de nós? Se quer andar conosco, vai ser assim. Muito tranquilo em relação a isso. Ah, eu não entendo assim. Bom, então tem que procurar outra igreja. Procura outro povo. Simples quanto isso. Somos bem resolvidos. Porque se vai fazer parte da nossa casa, vai ser de um de nós. Vai andar conforme essa cultura. Ah, mas é da rema? É da rema mesmo, da palavra revelada. Tem que ter revelação da palavra para conseguir viver desse jeito. Porque senão a gente vai ver como religiosos, cada um por si. Cada um resolve, vem, a gente aponta para a divindade, mas não se importa com ninguém tem responsabilidade. Eu acho lindo. O espaço que a gente usa, a gente limpa. Chega no final do culto, ninguém se incomoda com isso. A gente vai, a gente limpa, a gente organiza, os irmãos preparam o ambiente para receber a igreja na quarta-feira. Depois nós já limpamos, organizamos as coisas. A gente é responsável, tem os irmãos que cuidam pelos outros, dá palavra, tem GC, lidera, organiza, lidera kids.
os GCs nas casas, sentamos, apacentamos, investimos, primiciamos, somos dizimistas, ofertantes, cuidamos uns dos outros, acompanhamos, sentamos para aconselhar. Meu Deus do céu, o que é isso? Uma família. Por quê? Porque nós decidimos que vamos construir a casa para Deus, mas a casa para Deus agora não é um prédio. Quando a igreja se reúne é um prédio, por isso que a gente gosta do mínimo assim, ok, mas ninguém aqui vai fazer o templo de Salomão, né? Mas isso que é ser igreja. Deus agora começa a dizer, interessante, gente, não bastou o exílio para vocês? Vocês não entenderam nada? Viveram num mundão velho, estão tudo arrebentado, agora eu tirei vocês de lá, salvei vocês, trouxe vocês de volta, e vocês vão continuar buscando seus próprios interesses. Vocês vão no culto para pedir as bênçãos de vocês, e eu tenho bênçãos para vocês. Só que tem uma coisa, sabe por que você não prospera? Deus dizendo aqui para o povo. Sabe por que a terra não prospera? Porque vocês buscam os interesses de vocês antes do meu. Porque a casa de vocês está top, mas a minha está em ruínas. Ninguém se importa com a minha coisa, com a minha família. Eu peço para cuidar dos meus filhos, vocês não querem, só querem cuidar dos de vocês. E não tem como. Se é uma vida buscando para os seus próprios interesses, não vai vingar. Não vinga. Simples quanto isso aí, Deus que fala, quer ver? Vamos lá. 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. 6. Plantam muito, mas colhem pouco. Nossa, eu não entendo, que eu trabalho, as coisas não acontecem para mim. E aí eu digo, não, agora eu vou receber mais tempo ainda, então tem que ser mais. Não, não é. A equação não é assim. Você cuida do que é de Deus, Deus cuida daquilo que é seu. Pastor, é Velho Testamento. Bom, então vamos ler o Novo Testamento. Quem ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa vai ganhar. Amém. Amém. Vocês trabalham muito, plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebe, mas ainda tem sede. Interessante, né? Quanto mais você vive para você, mais parece que está faltando. Quanto mais você vive para os outros, parece que mais resolvido você está. Interessante, tem uma máxima entre nós, né? Que quem não serve, dá serviço. Quem não trabalha, dá trabalho. Quem não serve, quem não está servindo a vida de alguém, vai dar serviço. Filho que não está servindo, ajudando em alguma coisa, ele está aprontando. É assim? Os pais, me ajudem. Se ele não está fazendo uma coisa, ele está aprontando. Você está atrás dele porque está tocando fogo na caixa lá na rua. Ele está querendo se atirar do telhado. Ou está subindo do telhado. Tá vendo? É uma máxima. E aí Deus fica falando aqui pro povo. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Irmãos, isso aqui é um princípio espiritual. Você quer prosperar? Cuide daquilo que é de Deus. Invista na casa de Deus. Cuide dos seus irmãos. Por isso que eu acho lindo, né? Até num GC, a gente vai lá, a gente percebe, né, o coração daqueles que estão propondo. Seja um prato de comida. Essa igreja, não, essa igreja quer eu faço o meu melhor. Sim, mas quem é que vai comer no GC, irmão? É você mesmo. Interessante que a gente gosta da banoffee do outro, né? Mas a gente quer levar um suco de caixinha de R$2,50 para não se estressar e tá pronto. E Deus do céu pediu para fazer um bolo. Deus do céu, eu tenho que colocar. Isso que eu acho a coisa mais linda, quando a gente vê o coração das pessoas, até na mesa que a própria vai comer. Tipo, alguém pode dizer, quero meu bolo. Sim, mas quem é que vai comer isso aí? Mas interessante que tenho percebido, os irmãos, eles levam melhor. Não é porque é exigência nada, é que é para você. Come o seu bolo lá, não tem problema. Não quer dividir com ninguém, coma tudo, mas também só como o seu. Não come de ninguém mais. A gente, porque estão pedindo. Sim, mas para quê, irmão? É para você mesmo. Essa igreja, sim, mas a igreja cuida de quem? Você está entendendo? Tem que ter revelação. Meu Deus do céu. É o ambiente para nós. Já chegaram, já falaram, né? Anos atrás, hoje não tem mais isso no nosso meio, mas
Eu sei que também, quando as pessoas vêm muito escravas de mamão, eles se incomodam, né? Nossa, para que esse prédio? Eu acho pouco. Acho que o nosso prédio precisa melhorar e muito. Temos que ampliar, temos que ter um monte de sala cada vez melhor, cada vez mais bonito. Por quê? Porque é a família de Deus. Agora, como é que a gente quer a nossa casa? Ai, não, para mim, dando para mim, meus filhos aqui, a gente só não passa um por cima do outro, só conseguindo fazer a curva dentro de coisa. Com 30 metros quadrados já tá legal. É assim, não, né? A gente gosta de uma coisa boa, né? Uma cama, eu quero um colchão furado, assim. Quero uma cama que venha, quando comprar a cama, vem com 2 tijolos junto para botar no lugar dos pés que não tem. É assim? Não é, né? A gente gosta das coisas boas. Mas para Deus, para que isso? Tá, mas é Deus que está usando? Não. Então, irmão, é para ti mesmo. Senta nessa cadeira aí. Nossa, para que a cadeira tão bonita? Senta nela para ti, filho. Para que ar-condicionado? Eu gosto de passar calor. Gosto de passar calor, assim, quase morrer de pressão baixa. Você está entendendo? É porque essa questão, irmãos, a praga do mamon precisa ser extirpada da nossa vida. Porque tudo que é para nós vale. Mas se é para compartilhar com os nossos irmãos da igreja de Deus, não vale. Daí quero tirar meu dinheiro, quer coisa. A gente já falou sobre isso aqui. Se eu for nesse caminho aqui, eu vou ficar a tarde inteira aí. Ainda mais quando a gente vem nessa pegada. Quero tirar meu dinheiro. Irmão, tem gente que quando vem para a vida da igreja é porque não tem, vai tirar o quê dele? Não tem nada. Ele está tirando de nós, nós temos que ajudar ele. Ele quer tirar o nosso dinheiro. Nós estamos investindo tudo. Sim, somos nós aqui, ó, que nós estamos no devocional aqui. É interessante que quem mais entrega, mais se doa e mais acha tempo para servir. E quem menos entrega, menos é responsável, menos oferta, menos dizima, menos tem tempo, menos quer cuidar dos outros. Interessante, né? Você sempre vai ver. Ah, mas é só a pessoa que serve. Sim, porque quem mais faz está mais grato ainda, mais resolvido. E quanto menos faz, mais problemático se torna. Sim, somos nós que lideramos, somos nós que limpamos o negócio, somos nós que cuidamos dos babies, não somos nós que investimos. Você acha que quem mais investe? Então, peraí, é do A a Z? É do A a Z, é o alfabeto inteiro. A gente pega da ponta a ponta. É da enxada ao microfone. Né? A gente faz o pão, corta o pão, compartilha o pão, come o pão, dá de comer, vai lá e prega, prepara a mesa, organiza e investe. Essa é a nossa vida. Porque nós não queremos ser como o povo aqui, que o profeta Ageu foi levantado para denunciar. Ó povo de Israel, vocês foram libertos da Babilônia, mas a Babilônia não saiu de vocês, não. Vocês se tornaram libertos, mas vocês não vivem como livres. Porque são mesquinhos, porque a casa de Deus é de qualquer jeito, mas a casa de vocês é top. E Deus diz, sabe por que vocês plantam muito e colhem pouco? Vocês comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem, seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Sabe por quê? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Olha Deus dizendo, verso 8. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Cuide da minha família, cuide dos meus, cuide da igreja. Angélica aqui, vamos lá. Glória a Deus, minha vida em Deus rompeu quando comecei a cuidar de pessoas e servir. Aleluia, Angélica. É isso mesmo. Vai ver, gente que está servindo, está sempre contente. A gente não tem tempo nem para pensar na gente, a gente está pensando no outro. Deus daí, imagina, não pensa em nós, Deus olha e diz, eu vou ter que pensar no fulano, ele não está pensando nele, está cuidando do outro. Agora Deus precisa cuidar daquele que está buscando cuidar de si mesmo. Deus não precisa cuidar, a pessoa está buscando cuidar de si. 9. Vocês esperam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer como um sopro. Sabe por quê?
porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Meu Deus, é por causa de quem? O povo. Então, peraí, o que Ageu está dizendo aqui? Olha, o povo tinha promessa de restauração, sim ou não? Tinha. Tinha promessa de um futuro brilhante? Sim ou não? Tinha. Mas o que ele está dizendo? Isso está acontecendo e vai acontecer desse jeito? Não. Então, assim como a minha e a sua vida. Pastor, não é tudo pela graça de Deus? Claro que é pela graça. Mas agora, se é pela graça. Mas se a pessoa andar pelo mérito dela, querer resolver a vida dela sozinha, ela não está debaixo da graça. Ela está debaixo da lei, ela veio pelo mérito, ela vai resolver a vida dela, ela não investe nas coisas de Deus, não cuida do que é de Deus, ela vai viver sozinha, ok. Então tem a promessa? Tem. Ah, mas você não pega a graça? Claro que é a graça. A graça, então, vem desfrutar da graça. Porque andeis ansiosos com tantas coisas. Por que você busca resolver a sua vida e não cuida daquilo que Deus disse para cuidar? Por que a relação com Deus é menor? Todo mundo tem tempo para trabalhar, todo mundo faz serão, mas Deus do céu, passar do horário de alguma coisa em Deus. Aí tem horário para dormir. Se for para trabalhar, pode. Mas se for para ficar relacionando, entrar madrugada, cuidando de alguém, às vezes a pessoa se incomoda entrar na madrugada ouvindo. Imagina ensinando. Recebendo, a pessoa não gosta. Imagina tendo que ensinar. Você entende isso? Ah, tá muito cansativo isso aqui. Então vai pro lado de lá e fala, então. Oh, Deus. Eu sei que eu tô chovendo uma olhada aqui, irmãos. Tô falando pra gente que já foi liberto disso. Aleluia. Mas se há algum resquício de uma vida vivida para nós mesmos, ou para si mesmo, seja aniquilado, extirpado, limpado, removido da nossa vida. Amém. Nós já definimos. Nossa vida, nossa casa, tudo que temos é para servir ao Senhor. Não é para servir. E servir o Senhor servindo o outro. Servindo a comunidade dos santos. A casa, a igreja do Senhor agora. Amém. É por causa de vocês que os céus retêm um orvalho e a terra não produz colheita. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Uau! Agora a obediência. Então, Zorobabel, olha só. Vamos lá. Isso é a acusação e a resposta, né? Até o versículo 15. Versículo 12 agora. Então Zorobabel, depois que Ageu falou isso para quem? Para os líderes. Para Zorobabel e Josué, correto? Diz, olha, diz para o povo isso aqui que Deus mandou dizer. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Zeusadak, e todo o remanescente do povo, obedeceram à mensagem do Senhor. Aleluia! O povo obedeceu então. Ok? Será ok, nós nos arrependemos. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor, assim como eu e você. Quando ouvimos a palavra do Senhor, nós tememos ao Senhor e andamos no seu caminho. Que essa palavra gere temor no nosso coração. Amém? Temor do Senhor, eu preciso da sabedoria. A gente precisa ter temor. A pior coisa, irmãos, é começar a viver uma vida e o nosso tempo não está sendo contado em Deus. Sabia que são contados somente dias daqueles que geram? Por isso que GC precisa gerar. Não é o líder que tem que gerar, é cada um de nós. Cada um de nós vai ter que prestar contas no dia do tribunal de Cristo. Cada um, Deus deu dons. Deus deu habilidades, cada um. Não tem, pai, porque eu estava tarefado. Eu sei que a gente vai tentar dar desculpa para Deus. Entendeu? Mas a gente só precisa ser lúcido em relação a isso. Tribunal de Cristo vai julgar obra de crente. Tribunal de Cristo, cada um tem desculpa. Deus deu casa, Deus deu carro, Deus deu família, Deus deu recurso. E a gente, e é na medida interessante, né? Que você não cobra de um filho, proporciona de um filho com 5 anos de idade, o que cobra de um filho de 25. A coisa é proporcional. Ah, mas eu não tinha tantos talentos e tantas habilidades. Bom, mas no mínimo eu te dei um. Eu quero saber, eu estou te cobrando o proporcional a 1. Estou te cobrando igual ao dos 5.
Por isso que não tem desculpa. Cada um de nós vai chegar diante de Cristo. E o quê? E aí? Esse romantismo, né? Ai, eu só recebo, só Deus. Deus é bom aqui. Nós, o propósito, cuidar da família de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Um casal, nós cuidamos de nós maravilhosamente durante a vida inteira. Tá bom, cadê os filhos? Mas eu nem sabia. Não, mas eu não dei a ordem para multiplicar, para encher a terra. Mas imagina Abraão. Ai, Deus, eu cuidei muito de Sara cuida de mim, e agora estamos aqui, estamos morrendo. Tá aí, Abraão, o que eu falei para ti, cara? Para multiplicar, para estabelecer. Eu faria isso. Tá entendendo? Não tem, a gente arruma desculpa para aquilo que não tem justificativo. Então, cada um de nós vai chegar diante do Senhor e nós seremos julgados segundo as nossas obras. O que a gente fez com o que Deus nos deu? Mas eu tinha pouco. Bom, e com pouco, o que fez? Com um talento só, no mínimo tem um. O que fez com isso? Isso deve gerar de temor no nosso coração. Quando o povo ouviu isso aqui, gerou temor. Eles disseram, ok, Deus, nós vamos obedecer a tua mensagem. Então, Ageu 13, o mensageiro do Senhor transmitiu ao povo essa mensagem. Estou com vocês, diz o Senhor. Aleluia! É só responder. Responda ao Senhor. Responda. E aí Deus diz, eu estou com vocês. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário. Ou seja, aí o povo começa agora a construir o templo. Aleluia. Amém? Então assim, Ageu, 70 anos depois, no ano 520, depois do exílio, ok? Ageu, aqui 70 anos então após o exílio, Ageu então profetiza para Josué e para Zorobabel, líderes do povo, para falar para o povo que era para eles reconstruir o templo, se importar com as coisas de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, porque foi por isso que eles foram para a Babilônia, porque abandonaram o Senhor, abandonaram as instruções do Senhor. Deus nunca tinha tempo para Deus, viviam para si, faziam ídolos para si, viviam uma vida só para si. Depois que eles voltam, eles continuam desse jeito. Deus usa o profeta Ageu, ele acusa, e aí vem a resposta do povo. Ok, nós nos humilhamos, reconhecemos. E aí Deus diz, então eu estou com vocês. Tudo que vocês tentarem fazer, vocês vão crescer. Aleluia. Cuide daquilo que é de Deus, querido. Cuide dos seus irmãos do GC, gere pessoas para Cristo, pregue o evangelho e Deus vai cuidar dos seus. Deus vai cuidar dos seus sonhos. Se você cuidar dos seus, Deus não precisa cuidar. Mas se você cuidar dos de Deus, alguém tem que cuidar dos seus. Aí ele cuida. É assim que funciona. Que o Espírito Santo revele isso aqui. Irmão, quanto mais nós buscar a nossa vida, mais a gente vai perder. Mas quanto mais nós perder em favor daqueles que são família de Deus, mais nós vamos ganhar. É assim a equação do céu. Se a gente agir de forma natural, irmão, tem que achar outra religião que é mais fácil. Na boa. Na boa. Não, porque se vai viver o evangelho, o cristianismo, sem revelação, irmão, é luta. É melhor abraçar a árvore, ficar sentado numa montanha, olhando para as nuvens, para os pássaros e tal, dizendo que energia. É mais fácil. Não, na boa é mais fácil. E daí isso some da gente, entendeu? A religião que tira a pessoa da conexão com as pessoas, daí dá menos problema. Entendeu? Agora o evangelho é para se misturar no outro, irmão. A gente briga com 4 pessoas dentro de casa, 5 a gente não se entende na nossa casa. Agora vamos ter o quê? 200 irmãos. Você acha que vai dar problema? Claro que vai. Claro que vai dar problema. Família de Deus. Mas nós seremos aperfeiçoados, os frutos do Espírito, nos tornaremos mais mansos, mais humildes de coração. Deus vai tratando, vem uma glória, uma graça de Deus. Deus cuida de nós. O Senhor nos faz prosperar, abre portas em nosso favor. Família de Deus, estamos cuidando daquilo que é dele, ele cuida daquilo que é nosso, nossos filhos. Deus abre portas para os seus filhos que você nem imagina. Deus cuida deles como você não conseguiria cuidar. Isso é a favor de Deus. Cuide daquilo que é de Deus, Deus cuida dos seus. Aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês acham que você tem que correr atrás. Pastor,
quer dizer que eu não vou trabalhar? Claro que vai, mas não ache que é você que faz o seu trabalho prosperar, que prospera a sua vida, que é o seu trabalho. Não é isso, trabalhe como se dependesse de você, mas sabe que é o Senhor que faz prosperar. É o Senhor que abre porta que você nem com pé de cabra conseguiria abrir. É o favor de Deus, cuide daquilo que é de Deus. Quer guardar a sua relação? Quer guardar seu relacionamento? Se envolva com o Senhor. A coisa mais linda é ver gente transbordando em Deus. Existe uma autoridade que um homem carrega, que uma mulher carrega em Deus. Você acha que ele vai falar com você de qualquer jeito? Você acha que ela vai falar com você de qualquer jeito? É assim, a gente adquire uma autoridade em Deus, mas é servindo, é se expondo, é buscando a presença, se aprofundando com Deus, tendo palavra de virtude. Deus respalda uma autoridade que vem do céu. É desse jeito. Agora a gente vai, eu vou tentar agradar mais, tentar agradar. Isso o estômago só vai dilatando, cada vez tem mais fome, cada vez tem mais necessidade de ser agradado. Agora você cuida daquilo que é do Senhor, o Senhor cuida daquilo que é seu. E agora Deus respaldou o povo, eles começaram a construir, o negócio começou a vingar. E depois eles vão ter as casas top dele, não tem problema. Então, em 17 de outubro, capítulo 2. Capítulo 2, agora, do versículo 1 ao 9, Ageu, ele começa a falar agora a respeito desse templo. Porque desse templo reconstruído. Porque, olha só, o templo original era o templo de Salomão. Lembra-se disso? Ok? Então, assim, era top o templo. Mas foi tudo destruído. A cidade está toda destruída. Eles não vêm com muita riqueza agora ali da Babilônia. Eles estão pobres. Não tem nada, está tudo destruído. Amém. Isso mesmo. Amém. Amém, amor. Casamentos crescem em maturidade, filhos crescem em maturidade quando decidimos servir ao Senhor e não negociarmos isso. É exatamente isso. O favor do Senhor. A maturidade, crescimento. Aleluia. Capítulo 2. Olha só. O povo retorna agora. E, ok, Deus diz, vamos lá, vamos reconstruir. Aleluia. Tá, então, não busque seus próprios interesses, reconstrói a minha casa, e aí eu vou abençoar vocês. Tá bom. Só que aí, havia muitos presbíteros, anciãos ali, que estavam lembrando do primeiro templo. Sabe aquele saudosismo? Nossa, aquela vez, nossa, era muito mais top do que isso. Aquele tempo era tudo muito melhor, né? Você lembra? Eu não sei se você conhece, gente saudosista, né? Bom mesmo é quando a igreja tinha 26 pessoas. Agora que está com 230, daí é ruim. A pessoa sempre é saudosista porque não vive o tempo de Deus, né? O problema do povo aqui agora é que eles já tinham visto, interessante, porque eles já tinham visto coisa grande. Eles já tinham visto o templo, a glória. E aí, agora, com um processo de reconstrução, o que eles estavam dizendo? Mas cadê a glória disso aqui? Parece que essa glória é muito menor. Parece que essa glória desse templo, cadê o ouro? Cadê os cedros? Os detalhes do templo? Imagina, irmão, é reconstrução. Não é que agora tem as fábricas, tudo ali, o pessoal trabalhando na mesma riqueza. Não é. E agora eles começaram a reconstruir o templo. Mas um processo de reconstrução de vida é mais desafiador. Não tem tanto luxo, não tem às vezes, tanta riqueza. E ele estava dizendo, comparando com o tempo de Salomão. E aí Ageu, ele diz assim para o povo, lembre-se das promessas de Deus. Se vocês acham que vocês viveram, que foi bom, aleluia, aleluia. Se vocês acham que vocês já viveram coisa boa na vida de vocês, agora estão num processo de reconstrução, eu sei que a vida ficou toda perturbada, teve um que separou, teve outro que perdeu tudo, teve outro que teve um monte de conflito, que agora está o coração desolado. E aí você lembra da temporada boa que você já viveu, da glória do tempo anterior, dos anos atrás, e aí...
Ageu fala assim para eles: lembrem-se da promessa de Deus. Você já viveu coisa boa? Você lembra da glória do tempo de Salomão que você tinha? Do tempo bom, dos aulas da sua empresa, do seu negócio, sei lá, da sua relação, e daí em determinado momento foi para um lugar que parece que está em ruínas, daí Deus diz o seguinte: vamos lá, tem promessa, começa a reconstruir. Ah, mas olha só, começa a reconstruir, cuida das minhas coisas, começa a reconstruir. Aí dizer: ah, mas pastor, mas será que... No final de semana alguém perguntou para mim: pastor, será que o sentimento volta? Depois que a gente foi muito machucado numa relação, será que volta? Era o que o povo estava dizendo aqui. Será que volta? Porque era muito glorioso o tempo de Salomão. Era muito a vida que a gente tinha, a presença. Era muito gostoso, mas agora a gente está vivendo que é assim, né? Não é lá essas coisas. Será que volta? E aí Ageu vai dizer: lembre-se da promessa do futuro. Lembre-se da profecia. Lembrem-se, ó povo, da profecia de Isaías. Lembre-se da profecia de Miqueias. Você lembra? O novo templo, assim, o templo reconstruído, o novo templo, estava mais ou menos. Né? As tramelas já não eram de ouro. O negócio estava mais ou menos. É a gente. Tempo de recomeço. Se a gente diz: mas não está a mesma coisa. Claro que não está a mesma coisa, mas aguarde, não é tudo ainda. Mas Deus, eu só tenho uma promessa. Então eu quero ouvir. Então vamos ouvir a promessa? Se você só tem uma promessa, vamos ouvir a promessa? Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ou seja, um mês depois da primeira profecia, ok? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Ou seja, você tem lembrança do seu passado, momentos de glória que você teve. Parece que agora, que se você comparar, é insignificante, né? O momento que você está vivendo, a sua relação, sua empresa, seus negócios, sua condição financeira. Talvez você viveu tempos áureos, os louros, tempos dourados, tempo de Salomão. Você viveu espiritualmente, você já viveu coisas grandes. Você estava com o coração em Deus. E parece que agora é tudo menor. Você pensa assim: será que volta? Será que eu vou voltar a sentir o que eu sentia antes? E aí, no verso 3, alguém de vocês lembra desse templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Eu estou com vocês, portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei esse lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. A glória da segunda casa será maior. Se você já viveu temporada alta, coisa grande, presença, muito maior será agora.
que Deus está dizendo? Você está precisando de prata e ouro? É minha. Você está precisando de presença? É minha. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Creia na promessa. Creia na promessa. Não tenha medo. A glória da segunda casa será maior do que tudo que você já viu. Se você já viu, se os anciãos já viram, glória em tempo de Salomão, Israel, ó meu povo, a glória da segunda casa. Quando o Messias vier restabelecer o seu governo, ele estava dizendo para o povo, vai ser muito maior do que a primeira. Você já viveu altas temporadas na sua vida. Talvez agora é abaixo. Talvez a gente não tenha esperança, né? Deus, mas eu só tenho uma promessa. Eu não sei. Será que vai ser? A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu sou o Senhor dos exércitos. E eu, Senhor dos exércitos, falei. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que você viverá a partir de agora será muito melhor. Deus está dizendo isso para você. Será muito melhor. Será mais profundo. Será mais apaixonante. A presença será muito maior. A alegria será muito mais abundante. Se você provou em uma medida, agora serão duas. Se você provou de uma glória, agora será muito maior. Se você provou em uma medida de abundância, agora será super abundante. Eis, faz coisa nova. O Senhor já está aparecendo, já está sendo a luz, aleluia. Você consegue se apropriar disso? Aí na área da sua vida, que você está pedindo para Deus, Deus, será que vai acontecer? Será que é possível? E lembre-se de uma coisa, que ele finaliza aqui dizendo, nesse lugar, que eu trarei riqueza, prata, só tem uma coisa mais importante que isso tudo, terá paz. Vai terminar a guerra, vai ter paz. E sobretudo, tesouro, prata, coisa. Tem mais uma coisa mais importante. Nesse lugar vai ter paz. Versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 a 19 agora. Ageu chama a fidelidade da aliança. Ageu agora vai chamar o povo à fidelidade da aliança. Isso aqui se deu 2 meses depois, ok? Então, primeiro Deus fala por meio de Ageu para Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Depois, 1 mês depois, ele fala então para o povo, acusação, né? E aí para o povo reconstruir o templo. E aí agora no versículo 10, 2 meses depois se passa. E Ageu agora chama o povo à fidelidade da aliança. E aí, o profeta aqui, ele faz uma alegoria. Ele usa alguns exemplos para que o povo tenha entendimento. Ele faz algumas perguntas ali para que provoque um entendimento. É uma pedagogia. Ok? Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Versículo 10. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos,
Pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Olha o que ele diz. Deus manda o profeta Ageu levar uma mensagem e perguntar para o sacerdote. E agora começa essa alegoria aqui. Ou melhor, uma parábola, né? Pergunte ao sacerdote sobre a lei. 12. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Aí eles respondem, não. Ou seja, lembra da lei? A lei dizia, olha, se vocês tocarem coisas impuras, vocês não podem oferecer sacrifícios, porque vocês estão impuros. Por isso que aí eles sempre tinham que fazer eles tinham que fazer um outro sacrifício para purificação. Qual é a analogia aqui? Olha, se alguém estiver impuro, não adianta, não serve. Se vocês não estiverem puros, não adianta querer fazer obra para Deus. Eles iriam reconstruir o templo, né? Mas eles estavam impuros. Eles abandonavam a lei de Deus. E aí, agora, o profeta, Deus, por meio do profeta, começa a fazer essa parábola para que eles consigam enxergar isso. Olha, se alguém levar em sua roupa carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Tá bom. Em seguida, Ageu perguntou, agora outra pergunta. Se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Se tocar num cadáver e tocar no alimento, sim, vai ficar contaminado, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse, é o que acontece com esse povo. É o que acontece com vocês. Com essa nação, diz o Senhor. Tudo que fazem e oferecem é contaminado pelo seu pecado. Que vocês querem fazer obra para Deus, mas vocês não se resolveram ainda. Tudo que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. 15. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas de prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pensem nesse dia, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. Eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos, eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e as suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Ok? Aí Deus agora usa o profeta para chamar o povo à fidelidade. Ou seja, o que ele está dizendo? Toda impureza gera uma apatia, né? É isso que as pessoas estão representando. Estão edificando algo que é impuro, do seu jeito. Então você percebe que é muito próximo, né? Aqui está dizendo, olha, obediência vai ter bênção. A infidelidade leva à ruína. Era isso que Deus estava sinalizando novamente para o povo. Ageu aqui, ele atua mais ou menos como um novo Moisés. Lembra? Que Moisés, quando tira o povo do Egito, depois ele vai dar a lei, depois ele fala isso. Vocês precisam se purificar, gente. Porque tudo que vocês fazem está impuro. Né? Por isso que Deus deu a lei para o povo. Era um povo muito impuro. Ok? Então, Ageu aqui, Ageu age, né? Também, como um Moisés aqui. Né?
dizendo que o povo deveria se purificar. Bom, hoje, pastor, hoje a purificação é o quê? Em Cristo. Tudo que você fizer fora de Cristo, na força do braço, é impuro. E tudo que você fizer em Cristo, no descanso, no favor, é abençoado. Porque na lei tem maldição. No descanso, no favor de Deus, tem bênção. Ok? Então, o que Deus estava falando? Apenas o verdadeiro arrependimento e fidelidade à aliança vai garantir, vai levar vocês a um reino de bênçãos, ok? Portanto, eu e você, hoje a sentença é, somente se nós tivermos Cristo, nós vamos desfrutar da promessa. Somente se tiver em Cristo, nós desfrutaremos da promessa. Amém? Amém? E aqui, do verso 20, agora, aí Ageu apresenta a esperança futura, né? Nós estamos finalizando agora o livro de Ageu, ok? Vamos lá? Versículo 20 ao 23. Naquele mesmo dia, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Deus está dizendo promessas, né? Deus está dizendo promessas. Aí a pergunta fica, olha, qual era a esperança? A esperança aqui para esse povo, né? Ageu está dizendo, Zorobabel, conduz esse povo ao arrependimento, pois eu trarei um futuro para vocês, vai ser um futuro brilhante. Eu estabelecerei paz em vocês. Aí a pergunta que fica, né? Será que a geração de Ageu iria de fato experimentar desse futuro reino messiânico, desse futuro brilhante? Pois bem, é isso que vai estar relatado agora nos próximos livros. É isso que está relatado aqui no livro de Zacarias. E Malaquias, ok? Depois, um pouquinho mais para frente aí, o livro de Malaquias também, ok? Finalizamos aqui o livro de Ageu. Finalizamos. Lindo, né? 2 capítulos. Com uma profundidade quilométrica. Né? Aleluia. Chegamos então no livro de Zacarias. Zacarias. Pois bem, Zacarias também está ali nos dias pós-exílio da Babilônia, ok? O povo veio da Babilônia, se estabelece novamente ali em Israel e começa agora a reconstruir. Jeremias tinha profetizado isso. Olha, o exílio durará 70 anos. E depois virá um reino messiânico, virá aquele que vai redimir, restaurar tudo em Israel, ok? Era uma promessa. Pois bem, Zacarias e Ageu, então, eles estão ali profetizando durante esse tempo, né? Que o povo sai do exílio, volta para Israel, e aí eles começam a reconstrução. Pois bem, aqui na introdução, né, do capítulo 1, do versículo 1 ao 6, tem uma introdução. E a introdução aqui, o que é dito? É uma exortação ao arrependimento, ok? Então, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, é uma exortação ao arrependimento. O que o Zacarias vai falar? Olha, não sejam como os ancestrais de vocês. Não façam isso.
tá? Arrependam-se, ok? E aí o povo responde, assim nós nos arrependemos, assim como em Ageu, né? Agora Zacarias também está profetizando, e aí o povo está dizendo, sim, nós nos arrependemos, ok? E a partir do versículo 7, aqui no capítulo 1, Zacarias terá uma série de visões, ok? Serão 8 visões, cheias de símbolos e significados, ok? Então nós vamos mergulhar um pouquinho aqui nessas visões, nesses sonhos que Zacarias teve, pois esses sonhos, eles explicavam os eventos da atualidade, mas apontavam para o futuro, sempre apontando para o futuro, assim como hoje, né? Quando a gente lê, essas visões aqui, elas ajudam a entender o contexto que Israel estava vivendo, mas aponta também para o futuro. É uma mensagem de esperança para todos nós, ok? Então, Zacarias, capítulo 1, versículo 1 ao 6, é a introdução, a exortação ao arrependimento, dizendo, olha, não vivam mais conforme os profetas antigos haviam se desviado o povo dos caminhos do Senhor, ok? Mas arrependam-se. E o povo diz, tá bom, nós vamos arrepender, certo? E aí, a partir do verso 7, vai começar, então, uma série de visões e sonhos de Zacarias. E esses sonhos e essas visões são sonhos proféticos em relação ao futuro. Ok? Entendido isso? Vamos lá, então? Zacarias, capítulo 1. Em novembro do 2º ano do reinado de Dário, o Senhor deu essa mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com seus antepassados. Portanto, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, que não quiseram ouvir nem deram atenção quando os antigos profetas lhes disseram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixe seus caminhos maus e abandone suas práticas perversas. Onde estão agora seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo que eu disse e ordenei por meio de meus servos, os profetas, aconteceu a seus antepassados. Por isso, eles se arrependeram e disseram, recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. Então o povo reconheceu que a profecia, que as palavras que o Senhor tinha dito por meio de alguns profetas, que os antepassados deles haviam desprezado, eles reconheceram que Deus tinha cumprido, né? Eles estavam dizendo, eu sei que meu avô, meu pai, por exemplo, eles ouviram a palavra e desdenharam, né? Dizendo, isso aí não vai acontecer, não é bem assim, mas eu sei que foi Deus que cumpriu a palavra dele. Eles morreram, eu sei disso, né? Mas Deus cumpriu a sua palavra. Então, nós entendemos que nós devemos seguir os caminhos do Senhor. É isso aqui, essa conclusão que o povo chega aqui no versículo 7, tá bom? 6. Versículo 7. Agora, começam as visões de Zacarias, ok? Só que para nós entendermos aqui, essas visões proféticas, elas são visões apocalípticas também. Elas são visões a respeito do futuro. De todas essas profecias, está dizendo, olha, no futuro vai acontecer, no futuro Deus vai trazer o reino nesse ano. Pois bem, Zacarias também é um profeta que profetiza a respeito dos tempos do fim. Essas profecias, aqui no livro de Zacarias, elas são 8. E as profecias, elas vão se casando em grupos de 2. Então, são 4 grupos, são 4 grupos de 2 profecias, que mais ou menos elas se conversam, ok? Então, aqui eu vou fazer a leitura com você, juntando 2 visões proféticas que se assemelham e que se completam, ok? Vai ser um pouquinho dinâmica aqui a leitura, ok? Mas aí, claro que é cheio de representação simbólica, ok? Mas eu vou tentar pincelar aqui um pouquinho, que talvez possa ajudar você a compreender um pouquinho melhor, ok? Então, a primeira visão, você pode... Primeira visão.
ok? A primeira visão é a visão de 4 cavalos. O Zacarias vê 4 cavaleiros, ok? E olha o que diz, 4 cavalos. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de debate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Berequias, filho de neto de Ido. 8. Numa visão durante a noite, vi um homem montado num cavalo vermelho. Quando você lê Apocalipse lá, você vai ver que aparece 4 cavaleiros também. O cavalo é vermelho, parado entre algumas murtas, num desfiladeiro. Olha só, vai sublinhando aí, cavalo vermelho. Eu não vou, agora nessa leitura aqui, não vou colocar o significado de cada um e tal, porque daí depois a gente vai estudar Apocalipse no DNA. Então, você que já estudou, ok? E depois, mais pra frente, a gente, às vezes, em alguns cursos também, todo ano trago, todo ano a igreja a gente precisa mergulhar um pouco a esperança do nosso futuro sobre Apocalipse, ok? Então a gente vai conversando um pouco, de forma mais detalhada, mais para frente. Mas aqui, o fato é, o primeiro cavalo era o cavalo vermelho. Atrás dele havia cavaleiros montados em cavalos vermelhos, marrons e brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que significam esses cavalos? E eu lhe mostrarei, o anjo respondeu. O cavalo que estava entre as murtas explicou: eles são aqueles que o Senhor enviou para percorrer a terra. Então os outros cavaleiros disseram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e ela está em paz. Quando o anjo do Senhor viu isso, disse: ó Senhor dos exércitos, durante estes 70 anos tens estado irado com Jerusalém e as cidades de Judá. Quanto tempo levará para que voltes a ter compaixão delas? E ao anjo do Senhor que falava comigo, o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras. Então o anjo me disse: proclame essa mensagem. Assim diz o Senhor dos exércitos: tenho grande zelo por Jerusalém e pelo monte Sião, mas estou extremamente irado com as outras nações que agora vivem tranquilas. Eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas as nações fizeram que ele sofresse muito. Portanto, assim diz o Senhor: voltei a mostrar compaixão por Jerusalém. Meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos exércitos, e serão tiradas medidas para a reconstrução de Jerusalém. Diga também: assim diz o Senhor dos exércitos, as cidades de Israel voltarão a transbordar de prosperidade, e o Senhor voltará a consolar Sião e escolherá Jerusalém para si. Então, a primeira visão aqui, no capítulo 1, do versículo 8 ao 17, é a primeira visão. O que estava sendo sinalizado? Que o mundo estaria novamente em paz. Depois de 70 anos, parece que esses cavalos aqui, depois você vai estudar, você vai ver que são espíritos que atuam sobre a terra. Morte, falso ensino, guerra, pestilências, ok? Você vai ver que a atuação de espíritos sobre a terra, provocando guerra, destruição, fome. Ou seja, era isso que tinha acontecido com Israel. Esses cavalos aqui, nessa visão, Zacarias tem essa visão e o anjo agora fala com ele, né? Ele pergunta: olha, esses cavaleiros vêm dizendo: olha, agora a terra está em paz. Ou seja, parece que eles acabaram de atuar e está dizendo: agora terá paz. Jerusalém terá paz. É isso que até hoje os judeus estão esperando, a paz sobre Jerusalém. Então a primeira visão é que esses 4 cavaleiros que patrulham a terra agora estão dizendo: olha, o período de opressão, o período de perseguição, de maldade que vocês viveram, agora não será mais assim. Terá paz. Isso é uma esperança profética para nós, ok? Então, a primeira visão Deus está dizendo: olha, o exílio de 70 anos está quase no fim. Estava dizendo ali para
para o povo de Israel, né? Agora é a hora do reino messiânico, ok? Agora é chegada a hora do reino messiânico. Profeticamente para nós estamos vivendo ainda a atuação, estamos vendo a atuação desses cavaleiros, desses espíritos do mundo que provocam guerra na terra, que provocam fome, pestes, destruição. E a gente fica dizendo, Deus, e aí? Quando? Aí a sentença profética haverá paz. Está muito breve o reino messiânico e terá paz na terra. Pois bem, a primeira visão, que é no capítulo 1, do versículo 8 a 17, ela acompanha a visão, a 8ª visão que Zacarias teve, tá? Então eu vou agora para a 8ª visão. É a primeira com a 8ª, ok? Funciona assim, a primeira com a 8ª, a segunda com a 7ª, a terceira com a 6ª e a 4ª com a 5ª, ok? Nós vamos ler assim. Então a primeira visão a gente leu. Agora eu gostaria que você fosse lá pro capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Que Zacarias teve novamente uma visão. A 8ª visão que ele teve era de 4 cavalos de novo. Ok? Então toda essa profecia aqui dos cavalos está dizendo, está apontando para um tempo de paz que virá sobre a terra. É um futuro reino messiânico. Ok? O que diz aqui? Capítulo 6, do versículo 1 ao 8, é a 8ª visão. Então, do 1 ao 8, do capítulo 6, é a 8ª visão de Zacarias. Tá bom? A gente leu a primeira e agora a gente está lendo a 8ª. A gente vai ler todas, tá? Mas nessa ordem aqui, porque essas visões, elas se encaixam. A visão 1 e a visão 8, elas se encaixam. Ok? Entendido isso? Eis, outra vez, levantei os olhos e vi, eis que os 4 carros saíam dentre 2 montes. Capítulo 6, versículo 1. Então levantei os olhos novamente e vi 4 carros de guerra que saíam entre 2 montes de bronze. Ou seja, bronze aponta para o juízo, ok? Carros vermelhos puxavam o primeiro carro. Cavalos vermelhos puxavam o primeiro carro. Cavalos pretos puxavam o segundo. Então vermelho, os cavalos vermelho é guerra, ok? Preto simboliza fome. Brancos é o falso ensino, é o engano, ok? E os cavalos baios, ou verde amarelado, baio é a cor de verde amarelado, significa morte, ok? Então, cavalos vermelhos puxavam o primeiro carro, cavalos pretos puxavam o segundo, cavalos brancos puxavam o terceiro, e cavalos malhados ou baios e fortes puxavam o 4º carro. O que significam esses cavalos, meu senhor? Perguntei ao anjo que falava comigo. Zacarias está perguntando. O anjo respondeu, eles são os 4 espíritos do céu, que estão diante do Senhor de toda a terra. Saem para fazer o trabalho dele. O carro de guerra com cavalos pretos vai para o norte, o carro de guerra com cavalos brancos vai para o oeste, e o carro de guerra com cavalos malhados vai para o sul. Os cavalos fortes estavam impacientes para sair e percorrer a terra. Então o Senhor disse, vão e percorram a terra. E eles partiram de imediato. Em seguida, o Senhor me chamou e disse, veja, os que foram para o norte deram descanso ao meu espírito, ali na terra do norte. Ok? Então, a primeira visão com a 8ª visão, elas se completam. E elas estão falando o quê? Olha, a terra agora haverá repouso. Então, esses cavalos, eles são símbolos de espíritos que atuam sobre a terra, trazendo juízo sobre a terra, trazendo julgamento de Deus sobre a terra. Mas a promessa para o povo que Zacarias está tendo ali, no final ele diz, olha, eu ouvi eles dizendo que terá paz, a terra irá descansar. Ok? Então a profecia era, vocês já foram exilados, já teve muita guerra contra vocês, estão destruídos, mas haverá paz. O exílio vai terminar. Hoje, a gente está aguardando Jesus voltar. A sensação que nós temos é que nós estamos aqui escravizados nesse mundo, né? Estamos esperando o nosso Redentor, porque o governo é nosso.
Tá? A gente está esperando quando um governo de justiça e paz será estabelecido. E a sentença profética aqui de Zacarias é que esses espíritos atuam sobre a terra, trazendo destruição, morte e juízo. Mas sabe uma coisa? Está próximo do tempo de escravidão, de exílio, de perseguição, de guerra, de fome, de pestilência, acabar. O reino messiânico está vindo e vai ter paz na terra. Amém? Fica mais fácil assim, né? Então, capítulo, visão, primeira visão, com a oitava visão, ela se completa. Ok? Vamos então seguir para a segunda visão. A segunda visão que Zacarias teve é lá no capítulo 1, versículo 8. Versículo 18, perdão. Ok? Capítulo 1, versículo 18. É a segunda visão que Zacarias teve. Ok? Segunda visão, capítulo 1, versículo 18 até o 21. Na segunda visão que ele teve, ele diz assim: ele vê agora 4 chifres. Um minutinho só. Ok, então, na segunda visão aqui, versículo 18 a 21, capítulo 1, 4 chifres e 4 ferreiros, ok? Tudo figuras simbólicas aqui, ok? Então eu recebi outra mensagem do Senhor. Perdão. Capítulo 1, versículo 18. Agora sim. Então levantei os olhos e vi 4 chifres de animais. Essa é a segunda visão de Zacarias. O que significam esses chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo. Irmãos, olha só uma coisa importante. Às vezes a gente, mas a Bíblia é muito difícil e tal, não sei o quê. Mas a Bíblia explica a Bíblia. Só que a gente tem que estudar, tem coisa que tem que estudar. Entendeu? A gente não quer estudar e quer entender as coisas. Ok? Mesma coisa, porque a aula de química eu não entendo nada. Sim, porque não estuda. Entendeu? É muito complexo. Sim, mas tem que estudar. Daí vai ver o outro que estudou, daí entende as coisas. Então, é porque eu disse, que a gente tem preguiça, né? Daí não quer estudar as coisas. Mas é outra pregação. Então levantei os olhos e vi 4 chifres de animais. O que significam esses chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo. Ele respondeu: estes chifres representam as nações que dispersaram Judá e Jerusalém. Espera aí. Quais foram as nações que devastaram Judá e Jerusalém? Fala para mim. Me ajuda. Quais foram? Babilônia e Assíria, pastor. É isto. A Babilônia e a Síria. Tá vendo? Você já estudou, você já sabe responder isso aqui. Até você consegue dar resposta para profeta, tá vendo? Esses chifres representam as nações que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então, peraí. Então o Senhor me mostrou 4 ferreiros. E ele perguntou: o que esses homens vieram fazer? Perguntei. O anjo respondeu: os 4 ferreiros. Os 4 chifres são as nações que dispersaram e humilharam Judá. Agora os ferreiros vieram para aterrorizar, derrubar e destruir essas nações. Então está falando da Pérsia, ok? Primeiro está falando da Babilônia, está falando da Síria, e depois do Império Persa, que vem e destrói a Babilônia, destrói a Síria e devasta com eles. Ok? Entendido aqui. Essa é a segunda visão de Zacarias. Ou seja, o povo estava dizendo ali, e como é que vai ficar? Eles estavam voltando agora do exílio. E aí Deus estava falando para eles: olha, eles devastaram, vocês lembram os assírios, a Babilônia devastou vocês. Só que agora eu trouxe o reino da Pérsia para destruir com eles também.
O que Deus estava sinalizando? Era para que eles percebessem, refletissem sobre o pecado. Por que Deus permitiu que a Babilônia, a Assíria, depois a Pérsia viessem e devastassem a terra? Por conta do pecado da humanidade. Então era para que o povo refletisse e dissesse: olha, realmente nós não podemos mais fazer bagunça, não podemos mais abandonar o Senhor. Nós vamos voltar e vamos agora nos arrepender, ok? Essa foi a segunda visão. E a segunda visão, ela casa com a sétima visão, ok? Então a gente acabou de ler a segunda visão, que é no capítulo 1, versículo 18 ao 21. Agora, eu quero pedir que você, se possível, você vá então para o capítulo 5, versículo 5 até o 11. Capítulo 5, versículo 5 até o 11, é a sétima visão de Zacarias. E a segunda visão, ela acompanha, ela casa, ela tem simbolismos semelhantes à sétima visão. Ok? Lembrando, porque os chifres dali, né? Porque Deus permitiu que a Babilônia e a Síria dessem contra Jerusalém, devastassem Jerusalém. Por quê? Por conta do pecado que tinha Israel, lembra? Pois é, tinha muita maldade. Agora a sétima visão, no capítulo 5, olha agora. Capítulo 5, verso 5. Então, agora Zacarias vê uma mulher num cesto. Efa é cesto, tá? Então, olha só. Então o anjo que falava comigo se adiantou e disse: levante os olhos e veja o que está vindo. O que é? Perguntei. Ele respondeu: é um cesto para medir cereais, e está cheio do pecado de todos que habitam na terra. Então a tampa de chumbo do cesto foi levantada, e dentro dele havia uma mulher sentada. O anjo disse: a mulher se chama Perversidade, e a empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Em seguida levantei os olhos e vi duas mulheres voando em nossa direção, planando no vento. Suas asas pareciam asas de cegonha, e elas pegaram o cesto e o carregaram pelos ares. Para onde estão levando o cesto? Perguntei ao anjo. Ele respondeu: para a terra da Babilônia, onde construirão um templo para ele. E quando o templo estiver pronto, colocarão o cesto ali em seu pedestal. Então esse símbolo de um cesto e de uma mulher dentro. O que é isso, pastor? Bom, mulher é Israel e o cesto é dos pecados de Israel. E aí vieram outras duas mulheres, são nações, e levaram esse cesto, que é Israel, para a Babilônia. Ok? Essa é a visão. Então, mas para a Babilônia, sim, lembra-se agora da visão 2 que a gente acabou de ler, que Deus permitiu que a Babilônia e a Síria levasse Israel para o exílio. Sim? Pois é, a visão 7 está mostrando que duas mulheres agora pegam esse cesto, e esse cesto são os pecados de Israel, e leva esse cesto que tem uma mulher dentro, que é Israel, o povo, levam para a Babilônia. Ok? Então Deus já tinha dito: eu permiti que esses chifres, que essas nações, simbolizam essas nações, levassem você escravizado, porque tinha muito pecado. Então Deus estava dizendo: reflitam sobre o pecado e o exílio de Israel. Isso é pedagógico para vocês. Não voltem mais a cometer pecado. Era isso que Deus estava dizendo. Ok? Então a visão de Zacarias, a segunda visão e a sétima visão, elas se casam aqui. É Deus dizendo que tinha permitido que a Babilônia e a Síria levassem Israel por conta do seu muito pecado. Ok? Voltemos então agora para a terceira visão. A terceira visão, capítulo 2 de Zacarias. Nós já estamos finalizando, tá, queridos? Parece que passou o devocional, tá? Já passamos 3 minutos aqui do nosso tempo normal aqui.
mas é porque a gente já leu coisa até do capítulo 5, tá? Então agora, estou voltando aqui para só mais 4 visões. Você vai ler sobre a terceira visão. E a terceira visão de Zacarias é aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Capítulo 2, do versículo 1 ao 13, é a terceira visão que Zacarias teve. E a terceira visão, ela se encaixa, ela faz sentido, ela casa com a sexta visão que ele teve. Aqui, terceira com a sexta. Zacarias capítulo 2. Olha agora. Quando levantei os olhos outra vez, vi um homem segurando uma corda de medir. Aonde você vai? Perguntei. Quem está perguntando aqui? Vamos lá. Quem está perguntando aqui? Zacarias, porque é ele que está tendo a visão. Ele pergunta. Ele vê um homem segurando uma corda de medir. Aonde você vai? Perguntei. Ele respondeu: vou medir Jerusalém para saber sua largura e comprimento. Então um anjo que estava comigo foi se encontrar com outro anjo que vinha em sua direção. O outro anjo disse: corra e diga àquele jovem: um dia Jerusalém ficará tão cheia de pessoas e animais que não haverá muros na cidade, pois não caberão todos dentro dela. Então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la, diz o Senhor, e eu serei a glória no meio da cidade. Ou seja, qual é a visão aqui? Zacarias teve a visão de alguém segurando um prumo. Lembra, sabe prumo? Você sabe o que é um prumo de construção? É tipo um pêndulo, assim, que tem um pezinho na ponta. Os irmãos aí, os homens aí vão talvez estejam um pouco mais habituados com isso. Os homens que provavelmente não moram em apartamento. Prumo. Diz, eu vou querer 300 gramas daí para de comer, vai com shoyu por cima. Pelo amor de Deus. Prumo, então, é um objeto de medir, né? Então, um prumo, alinhamento, né? Então, ele vê alguém com um prumo. Por quê? Porque quem usa prumo é quem está construindo ou reconstruindo alguma coisa. Então, na visão de Zacarias, Deus estava dizendo: eu vou reconstruir Jerusalém. E quando eu reconstruir, não vai ter muro, porque eu serei um muro, eu serei a sua proteção. Vai ter tanta gente de volta. Pô, falando isso, olha a visão de Zacarias para um povo que estava destruído. E Deus está dizendo: eu vou reconstruir. Só que eu serei a sua proteção. Profeticamente é Deus dizendo para nós, nós dizendo: Deus, olha, nós fomos desolados, devastados, destruídos. Deus diz: vai ter tanto de novo, que eu serei a sua proteção. Amém. Então, essa foi a visão terceira de Zacarias, e ela casa com a sexta visão de Zacarias. E a sexta visão de Zacarias está no capítulo 5, versículo 1. Vamos lá para o capítulo 5, estamos finalizando o devocional, capítulo 5, versículo 1. É diferente, né? A gente está lendo aqui, mas você está conseguindo ver que se encaixa? Sim? Amém. Que bom. Ajuda você assim? Aleluia. Vamos lá. A sexta visão, então, de Zacarias, ela casa com a terceira visão. E olha só. Na quinta, no capítulo 5, versículo 1 ao 4, diz assim: levantei os olhos novamente e vi um rolo que voava. Meu Deus. O outro viu um prumo, e agora o outro vê um rolo que voa. É tipo um pergaminho. Pergaminho que contém o que pergaminho continha? A palavra. Então, um rolo que voa é um pergaminho, a palavra. Levantei os olhos novamente e vi um rolo que voava. O que você vê? Perguntou o anjo. Perguntou para quem? Para Zacarias, porque é ele que está vendo. Eu vi um rolo voando, um pergaminho voando, respondi. Parece ter uns 9 metros de comprimento e a metade disso de largura. Em seguida ele me disse: nesse rolo está a maldição que sai para toda a terra. Uma maldição do rolo diz que os ladrões serão expulsos da terra. A outra maldição diz que os que juraram falsamente serão expulsos da terra. E assim diz o Senhor dos Exércitos: envio essa maldição à casa de todo ladrão e à casa de todo aquele que jura falsamente pelo meu nome. E a minha maldição permanecerá na casa e a destruirá completamente, até a sua madeira e suas pedras. Pastor, meu Deus do céu, agora um pergaminho que voa. Sim,
Lembra das maldições da lei? Lembra das bênçãos lá em Deuteronômio que Deus deu para Moisés a lei? E a lei dizia: se atentamente ouvir o Senhor seu Deus, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, você será frutífero, as bênçãos vão acompanhar. Lembra-se disso? Mas você lembra que também a lei tinha também maldições? Então, peraí, o pergaminho é a lei, é a palavra. E na palavra está denunciando agora, esse pergaminho estava levando, a palavra estava se cumprindo e estava levando de Israel, limpando a mentira, a idolatria, a prostituição, a injustiça social. Então é a palavra que remove. Então foi a palavra de Deus que removeu a idolatria de Israel. Aleluia. Assim como na minha e na sua vida, é a palavra de Deus que remove a mentira, a velha vida, os nossos ídolos, as corrupções, os sentimentos, tudo aquilo que não faz parte do plano de Deus. É a palavra que remove na sua vida. Amém. É lindo, né? Então agora, olha só, o capítulo, quando você junta a terceira visão, que é Deus medindo Jerusalém, aprumando Jerusalém. Eu estou te aprumando Jerusalém. Eu vou te restabelecer, né? Vai ter tanta gente aqui de novo, vai ter alegria. Os teus muros, eu serei a tua proteção. Eu vou te reconstruir. Deus está dizendo, um prumo, eu vou te reconstruir. E é por isso que eu estou removendo daí toda idolatria. A minha palavra está removendo, está se cumprindo a minha palavra e está removendo a injustiça social, está removendo o roubo, a mentira, o roubo das pessoas inocentes, né? Os desleixos com os órfãos, com as viúvas, ok? Deus está dizendo, eu vou reconstruir, e é por isso que eu estou removendo, que a minha palavra está se cumprindo e está removendo toda a maldade de Israel. E eu novamente habitarei aqui, e a cidade será cheia novamente. Isso é uma palavra profética de reconstrução de Jerusalém. Amém? Aleluia? Então, por fim, a quarta visão de Isaías agora, a quarta e a quinta visão de Isaías, na sequência, ok? Capítulo 3, vai para o capítulo 3 agora. Versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Agora é a quarta visão do profeta Zacarias. Eu, em algum momento, falei Isaías aqui. Não, né? Falei Isaías? Falei, perdão, Zacarias. Ok? Zacarias. Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Essa anota aí, a quarta visão de Zacarias. E a quarta visão, ela se completa. Agora veio a palavra, aleluia. O Espírito lembra. Se ela se completa com a quinta visão de Zacarias. Ok? Ela completa, ela faz sentido. Ok? Quarta e a quinta. Então primeira e oitava, segunda e sétima, terceira e quinta e quarta, terceira e sexta e quarta e quinta visões se completam. Tá bom? Quarta visão. Agora é a visão de Josué, o sumo sacerdote. E aí Deus vai falar para ele, olha, se você for fiel a Deus, você vai liderar o seu povo. Se tornará um símbolo do futuro rei messiânico. Vamos lá? A purificação agora, né? A purificação dos sacerdotes. Isso aqui apontava para Israel, os profetas de Israel, que estavam impuros por muito tempo, né? E Deus, agora, os sacerdotes, né? Deus estava sinalizando, no futuro reino messiânico, no futuro reino, né? De Israel, haverá pureza novamente. Haverá santidade novamente. Pois bem, então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do Senhor. O sumo sacerdote, uma figura. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás, eu, o Senhor, rejeito suas acusações. Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Oh, Deus! Quem é o sumo sacerdote? Segundo a ordem de Melquisedeque. É Cristo. Satanás não achou pecado nele. Aleluia. Era só uma figura profética do futuro rei messiânico, que é Cristo, que é puro, que não vai mais se corromper com a idolatria, não vai mais profetizar o que o povo queria ouvir. Aleluia. Mas vai governar. Este homem é como uma brasa tirada do fogo.
Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. Ou seja, Cristo se fez pecado no nosso lugar. Ele levou toda a impureza e toda a maldição. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Ele veio como um pobrezinho de Belém, mas voltará como glorioso da Nova Jerusalém. Aleluia. Verso 5. Eu disse: também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Coroa de glória e vestes de linho por vestes de justiça. Aleluia. Verso 6. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouçam o sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolo de coisas futuras. Meu Deus do céu. Olha a profecia de Zacarias. Vocês são símbolo de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Aleluia. Em breve trarei o meu servo, que é em Cristo. Aleluia. O rebento, o renovo. Agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué. Uma única pedra com 7 faces. Meu Deus. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor. Cristo era a pedra angular. Ele era a pedra de tropeço dos religiosos. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e em um só dia removerei os pecados dessa terra. Gravarei nela uma inscrição, e em um só dia removerei os pecados dessa terra. Sim, Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Em um só dia, removeu os pecados da humanidade. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e de sua figueira. Por quê? Porque lembra que teve um tempo que ele sentava debaixo da videira, mas não tinha. Lembra de Ezequiel? Sentou debaixo de uma videira, aí cresceu, e depois uma larva comeu as folhas de videira e não tinha uvas, lembra? E aí ele se lamentou, e aí Deus disse: por que tu te lamenta por uma árvore? Eu não posso me... Não, perdão, Jonas. Ele lamentou, e disse: tu te lamenta pela videira, mas eu não posso lamentar pelo meu povo. Ou seja, só que agora Deus estava dizendo: a videira agora, você vai sentar debaixo, e ela não vai mais morrer, ela vai frutificar. O que Deus estava dizendo? Quando ele restaurar o reino, haverá alegria, haverá contentamento e haverá abundância. Ok? Essa é a visão 4. Essa é a quarta visão. Ok? Continue aqui. Versículo. Perfeito, ok. Agora, a quinta visão, e aí a gente finaliza o nosso devocional aqui. A quinta visão, ok? Que acompanha a quarta visão, a quinta visão. Capítulo 4, versículo 1. Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu estivesse dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada com 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras. Olha aqui. Capítulo 4, então, né? Olha aqui. As 2 oliveiras.
Vejo também 2 oliveiras, cada uma de cada lado. Olha só, 2 oliveiras que fornecem óleo para o candelabro, né? Porque ele está vendo aqui é um candelabro, né? A visão de Zacarias tem um candelabro aqui, que aponta, né, profeticamente também aponta para a igreja, ok? Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo, o que é isso? O que é isso, meu senhor? Verso 5. Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. Meu Deus, o que Deus está sentenciando aqui? Sabe como que eu vou fazer tudo isso, Zorobabel? Porque olha só, está dizendo que Deus vai restaurar Israel, está eliminando todo o pecado, né? A visão do cesto, indo para a Babilônia, Deus removendo o pergaminho, a palavra, removendo toda a lei, né? Removendo toda a idolatria, o pecado do povo. E aí, Deus dizendo, eu sou como apresento aqui um prumo, vou reconstruir a cidade, vou trazer o povo de volta, vai ter alegria, vai ter vinho de novo, vocês vão descansar, e o povo, aleluia, aleluia. Mas como que vai acontecer isso? Então fala para Zorobabel, que não será por força, nem por violência. A reconstrução da sua vida não é por força, nem por violência. Se foi em um momento por força, deu no que deu. Mas quando Deus começa a reconstruir a sua história, ele diz, não será por força, nem por violência, será através do meu espírito. Deus diz para o povo de Israel, agora não será por força nem violência, é o meu espírito que fará tudo isso. Aleluia. Não por força nem violência, nem poder, violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará, meu Deus, é pela graça, aleluia, aleluia. Zacarias 4:7, haja graça e graça para ela. Você está entendendo isso? Isso aqui é Velho Testamento, meus irmãos. Isso aqui é Velho Testamento, 520 antes de Cristo. 520 anos antes de Cristo. Mas a graça estava lá, Deus estava dizendo, será pela graça. Como, Deus, eu verei a minha vida sendo reconstruída. Como, Deus? Não será por força nem violência. Deus, como que eu verei restituição na minha vida? Não será por força, não será por sabedoria humana, não será com jeitinho, nem por violência, não será na força do seu braço. O Senhor está dizendo, será por meio do meu Espírito. E quando eu tiver concluído, tu vai gritar, foi pela graça, a graça me alcançou, não foi o meu mérito, foi a graça de Deus na minha vida. Verso 8, depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não despreze... Deus. Olha agora. Zorobabel lançou os alicerces desse templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os pequenos começos. Aleluia. Meu Deus, é Bíblia. Capítulo 4, versículo 10. Não despreze os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então eu perguntei ao anjo, o que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os 2 ramos de oliveira que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? Você não sabe? Perguntou. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Amém. Aleluia. Até aqui.
Aleluia. E amanhã a gente continua, e aí tem mais uma outra visão, né? Uma visão bônus, né? São 8 visões e uma visão de bônus. Tem mais uma visão da conclusão das visões, né? E aí depois mais alguns capítulos aqui de imagens do reino messiânico. Amém. Zacarias. Linda a palavra de Deus, não? Lindo. Você se alegra? Eu só quero agradecer agora com você aqui. Grato, a gente passou novamente do tempo aqui, mas, né? Oh, Deus. Eu só quero me alegrar com você, só ser grato pela palavra de Deus, pela riqueza da palavra de Deus, cheio de símbolos, de profecia, lindo, 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 lindo. Grato ao Senhor por esse devocional, pela palavra que nos renova. Jesus, obrigado. É pela graça, somente a tua graça nos alcançou. Oh Deus, quanto tempo vivíamos na Babilônia da nossa religiosidade, que a gente enxergava, mas não via. A gente lia, mas não compreendia. A gente buscava entender e por isso a gente se perdeu, porque a gente não conhecia. Hoje é diferente. Antes, a gente era só de ouvir falar. Agora os nossos olhos conseguem te ver. Ver a tua graça aqui. O futuro, nosso futuro. O Senhor está falando. É pela graça. Não é por força, nem por violência. A gente consegue ver que é a tua bondade, que o Senhor reconstruirá. Mas agora não somos nós mesmos nos defendendo dos nossos inimigos, porque é o Senhor que nos protege como um muro de fogo ao redor de nós. É o Senhor que removeu toda a idolatria do nosso coração, levou para longe, e agora está com um prumo, reconstruindo a nossa vida, alinhando. Mas como que é isso? Como que o Senhor vai restaurar, reconstruir? Pela graça, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. Não por força, não com jeitinho, não do nosso braço, nem do nosso mérito, mas pela graça. Nós te agradecemos. Nós celebramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão. Aleluia. Grato sua vida por você estar junto comigo aqui, não me abandonar nesse devocional aqui. Nessa loucura de 2 horas lendo a Bíblia, mas parece que, pelo menos para mim, parece que foi menos tempo. Tomara que para você também, porque se você está aguentando 2 horas, no tempo exato de 2 horas mesmo, deve ser uma canseira brava. E aí você vai ganhar 2 galardões no céu por aturar seu pastor aqui. Mas Deus, o Senhor tem sido bom conosco. Amém. Amém. É a loucura da graça. A loucura. Porque Paulo diz, né, que o evangelho é loucura para o mundo. Então a graça é uma loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Essa é a loucura da graça. Amém. Amém. Graça e paz. Boa tarde para você. Bom DNA para quem estuda hoje no DNA, para quem tem experiência, né? Hoje no DNA. E amanhã, ao meio-dia, estaremos aqui. Amanhã, irmãos, Bom, a gente vai conversando aí pelo grupo também, né? Caso tenha alguma necessário orientar algumas coisas, preste atenção no grupo. Todos estão no grupo? Todos estão no grupo? Ok? Tá no grupo aí do devocional, cara. Ok, vamos conversando. Caso seja necessário, passe informações ali no grupo. Ok? Amanhã, meio-dia, nos encontramos novamente. Amém? Boa tarde para você. Graça e paz. E amanhã à noite, o culto, né? Nosso encontro aí que vamos para transbordar. Graça e paz. Boa tarde para você.